Você acredita que precisa de anos, talvez até uma vida inteira, para mudar completamente? Pois eu lhe digo algo que pode soar absurdo. Em apenas 14 dias, você pode começar a se tornar irreconhecível até para a sua própria família. Parece impossível, pois é justamente essa contradição que impede a maioria das pessoas de mudar. As pessoas acreditam, quase como uma lei gravada em pedra, que para mudar de vida é necessário atravessar longos anos, talvez até uma vida inteira. É assim que se enganam e se aprisionam. Eu lhe digo, não é o tempo que transforma, é a intensidade da decisão e a constância da ação. Você já percebeu como uma escolha simples, repetida por apenas alguns dias, tem o poder de mudar completamente o seu estado de espírito? Pense, se em 2 manhãs seguidas você decide levantar-se meia hora mais cedo, cumpre essa promessa a si mesmo e usa esse tempo com propósito, não sente a energia em seu corpo e em sua mente se tornarem diferentes? Não percebe que até as pessoas à sua volta notam algo novo no seu olhar, no seu modo de se portar? Eu mesmo já vivi essa verdade de maneira dolorosa e transformadora. Houve um período em que me vi falido, sem recursos, sem perspectiva e cercado por dúvidas que me faziam acreditar que talvez tivesse desperdiçado minha vida inteira. Não havia ninguém para me oferecer uma solução mágica, tampouco uma promessa de futuro. O que me restava? Apenas a decisão de não aceitar permanecer naquela condição. Eu não mudei tudo de uma vez, não tinha forças para isso. Mas tomei pequenas resoluções diárias, levantar-me no mesmo horário todas as manhãs, estudar ao menos um capítulo de um livro, escrever uma página das minhas reflexões e, principalmente, terminar cada tarefa que havia começado, por menor que fosse. E foi nesse gesto simples, repetido com firmeza, que o peso começou a se dissolver. As pessoas ao meu redor começaram a me tratar de forma diferente, não porque eu tivesse dinheiro ou status, mas porque minha energia havia mudado. Você também já se convenceu de que precisaria de décadas para alcançar aquilo que deseja? Quantas vezes olhou para os seus sonhos e disse a si mesmo, é tarde demais, será preciso muito tempo, não vale a pena tentar? Não percebe que essa crença é apenas uma desculpa elegante para justificar a falta de ação imediata? Imagine um agricultor que planta uma semente no solo fértil. Ele não espera anos para ver os primeiros sinais de vida. Em poucas semanas, mesmo antes que alguém veja qualquer coisa brotar na superfície, já existe transformação acontecendo em silêncio, sob a terra. O mesmo ocorre com a sua vida. O processo invisível de mudança começa no instante em que você toma uma decisão verdadeira e começa a agir com constância. Já conheci homens e mulheres que estavam presos em ciclos de promessas quebradas, de lamentos, de dívidas e frustrações. Lembro-me de um deles que insistia em dizer que sua vida só poderia melhorar depois de muitos anos de esforço. Talvez até depois que conseguisse juntar um grande patrimônio. Seu corpo estava fraco, sua energia esgotada e seu semblante marcado pela derrota. Eu o desafiei a comprometer-se por alguns dias apenas. Ele decidiu caminhar todas as manhãs, ler bons livros, em vez de desperdiçar tempo com conversas vazias, deitar-se cedo e acordar cedo, respeitando o seu corpo. Também passou a terminar cada tarefa que iniciava, por menor que fosse. Em pouco tempo, sua transformação foi tão visível que até seus vizinhos o tratavam como se fosse outro homem. Sua voz, antes apagada, carregava firmeza. Seus olhos, antes opacos, brilhavam de novo. A verdade é que você não precisa esperar anos para que sua família perceba em você um novo homem ou uma nova mulher. Em menos de 2 semanas, se decidir agora, pode começar a carregar uma energia tão diferente que será impossível para os outros não notarem. Mas isso não virá de promessas grandiosas, e sim do compromisso com gestos pequenos, repetidos todos os dias com seriedade. É cumprir o que disse a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando.
É levantar-se quando o corpo pede para ficar deitado. É dizer não a um prazer imediato para dizer sim ao futuro que você deseja. Pergunte-se, quantas vezes você já disse a si mesmo que iria mudar, mas acabou desistindo porque acreditou na mentira do vai demorar demais? Não é curioso perceber que a espera pela mudança já lhe custou anos de imobilidade? Se tivesse começado com algo simples ontem, hoje já teria dado um passo. Se começar hoje, daqui a 14 dias, já não será a mesma pessoa. É hora de entender. Transformação não depende do calendário, mas da coragem de agir com intensidade e propósito. A cada pequeno ato de disciplina, a cada escolha consciente, você envia uma mensagem clara à sua mente e ao seu corpo. Estou me tornando novo. E nesse instante, o seu passado já começa a se dissolver. O que resta é o terreno fértil para que um novo você brote, cresça e floresça diante dos olhos de todos, inclusive os seus. Muitos acreditam que disciplina é uma espécie de punição, uma corrente que sufoca a liberdade e rouba a alegria de viver. Essa é uma ilusão que mantém multidões presas ao comodismo. Disciplina não é prisão, é a chave da liberdade. Você já percebeu como se sente quando promete a si mesmo que vai economizar, estudar ou iniciar um projeto, mas não cumpre? Não é exatamente nesse momento que surge um peso invisível, uma sensação de derrota, de que não pode confiar em si mesmo? Esse é o preço da indisciplina, e ele é mais alto do que qualquer esforço exigido pela disciplina verdadeira. Disciplina é a arte de escolher o futuro em vez do presente. É dizer não ao conforto de hoje para dizer sim ao destino que deseja viver amanhã. Imagine um homem que decide acordar todos os dias no mesmo horário, mesmo quando a cama está aquecida e o mundo lá fora parece frio. Ele não está se punindo, está se libertando do domínio das desculpas. É nesse gesto simples que ele prova para si mesmo que é capaz de comandar a própria vida. E acredite, essa confiança vale mais do que ouro. Eu recordo de uma jovem que carregava o sonho de ser escritora. Esperou por anos o momento perfeito, a inspiração arrebatadora, o tempo livre que nunca chegava. Vivendo assim, deixou a vida passar em meio a desculpas. Até que um dia, cansada de si mesma, decidiu aplicar disciplina em sua rotina. Comprometeu-se a escrever apenas uma página por dia. Nada mais. Uma página. No começo, era um tormento. Muitas manhãs encarava o papel em branco com medo e frustração, mas manteve a promessa. Página após página, foi se descobrindo capaz. Depois de algumas semanas, já não escrevia apenas por obrigação. Escrevia porque havia reacendido a chama de sua própria confiança. A disciplina, que no início parecia um fardo, transformou-se em asas que a levantaram para um novo patamar de vida. Quantas vezes você se convenceu de que precisava esperar a motivação certa para agir? Quantas oportunidades perdeu porque acreditou que só poderia começar quando se sentisse preparado? Disciplina é justamente o contrário disso. Ela exige ação antes da motivação. É o ato de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. É levantar-se cedo quando prefere dormir. É concluir uma tarefa quando preferiria descansar. É economizar quando a tentação de gastar é grande. E, paradoxalmente, é nesses momentos que você se liberta. Pois quem não tem disciplina vive escravo dos impulsos, refém da preguiça e dominado pelos humores. Pense em Thomas Edison. Muitos se lembram de sua genialidade, mas poucos compreendem o que realmente o levou ao sucesso. Ele testou milhares de vezes antes de chegar ao resultado que iluminaria o mundo. Se não tivesse cultivado disciplina, teria desistido logo nos primeiros fracassos. Não foi sorte que acendeu a lâmpada, foi disciplina. E veja como a disciplina dele deu liberdade ao mundo inteiro,
trazendo luz às noites escuras. Se você deseja surpreender até a própria família, comece por provar que pode ser confiável com você mesmo. Escolha algo simples: levantar-se exatamente na hora que determinar, todos os dias por 2 semanas. Ou realizar uma tarefa que sabe ser importante antes de se permitir qualquer lazer. Cumprindo apenas isso, perceberá que um poder novo começa a nascer dentro de si. Esse poder se chama autoconfiança, pois disciplina nada mais é do que a evidência de que você pode confiar em sua própria palavra. Agora, pergunte a si mesmo: quantas promessas quebrou diante do espelho? Quantos planos abandonou por não suportar o desconforto inicial? E até quando aceitará viver como escravo de suas vontades momentâneas, quando poderia viver como senhor do seu destino? Entenda, disciplina não o limita, disciplina o liberta. Ela é a força silenciosa que separa aqueles que apenas sonham dos que realmente realizam. E quando alguém ao seu redor começar a notar sua postura mais firme, sua palavra mais sólida e seus resultados mais claros, não dirão que você ficou mais rígido ou frio. Dirão que você se tornou alguém em quem podem confiar. E essa é a transformação que começa dentro, mas inevitavelmente se reflete fora, pois disciplina não é corrente que prende. Disciplina é par de asas que leva você aonde nunca imaginou poder chegar. Muitos acreditam que confiança é um dom de nascimento, como se alguns viessem ao mundo destinados a falar com firmeza, a conquistar multidões, enquanto outros estariam condenados ao silêncio, à timidez e à invisibilidade. Essa é uma mentira cruel, porque coloca sobre os ombros das pessoas uma prisão que não existe. Confiança não é um presente dos céus, é uma construção feita com suas próprias mãos, um tijolo colocado sobre o outro, resultado das escolhas que você repete diariamente. Confiança é a prova silenciosa de que você pode contar consigo mesmo. E essa prova não vem de palavras bonitas ditas diante do espelho, nem de frases de incentivo escritas em cartões. Ela nasce do cumprimento de promessas simples, da ação repetida que mostra à sua mente que você é alguém de quem pode depender. Pergunte a si mesmo: quantas vezes deixou de falar porque acreditou que sua opinião não era importante? Quantas oportunidades deixaram de ser suas porque você se convenceu de que não era bom o bastante? E o que teria acontecido se tivesse dado um passo à frente, ainda que com medo? Eu me lembro de um homem que conheci, alguém que em cada reunião permanecia sentado no canto da sala, calado, deixando que outros ocupassem o espaço. Ele se escondia atrás da desculpa de ser naturalmente tímido, mas a verdade é que havia decidido acreditar nessa mentira. Eu o desafiei a quebrar esse padrão. Propus-lhe algo simples. Durante 3 semanas, ele deveria falar ao menos uma vez em toda conversa que participasse. Não precisava ser longo, nem brilhante, apenas uma contribuição. No início, sua voz tremia, sua fala era curta e hesitante. Mas a cada dia em que cumpria essa promessa a si mesmo, acumulava provas de que podia confiar em sua própria coragem. E pouco a pouco, algo mudou. Os outros começaram a ouvi-lo, a pedir sua opinião, e ele passou a se levantar com o corpo mais ereto, os olhos mais firmes e a voz mais clara. Não havia recebido de presente uma nova personalidade. Havia construído sua confiança com seus próprios atos. A confiança, portanto, não é fruto da ausência de medo. É o resultado de agir apesar do medo. Quantas vezes você adiou um projeto, uma conversa ou uma decisão porque esperava sentir confiança primeiro? Esse é o erro. Você não espera pela confiança, você a fabrica. Cada pequeno ato de coragem é um depósito nessa conta invisível. Cada vez que cumpre o que promete, mesmo em detalhes, acrescenta uma prova de que pode confiar em si. E, em pouco tempo, acumula um patrimônio interno que ninguém pode tirar.
Pense em Franklin Delano Roosevelt. Ele poderia ter se escondido atrás da limitação que a poliomielite lhe impôs. Poderia ter usado a doença como justificativa para não se expor ao olhar do público. Mas fez justamente o contrário. A cada aparição, a cada discurso, a cada desafio que enfrentava com firmeza, ele construía, tijolo por tijolo, a confiança que lhe deu autoridade para liderar uma nação em guerra. Não nasceu confiante. Criou essa confiança ao provar para si mesmo, repetidas vezes, que era maior que sua limitação. Agora pergunte, em quais momentos da sua vida você tem se encolhido, deixando passar oportunidades que poderiam mudar tudo? Até quando vai aceitar o silêncio como desculpa, quando a sua voz poderia abrir caminhos? Não espere sentir-se pronto para se levantar, porque esse dia nunca chega. Você se torna pronto quando começa a agir. Confiança não é um milagre, é consequência. É construída quando você decide caminhar apesar da dúvida, quando se expõe mesmo temendo o julgamento, quando cumpre promessas que parecem pequenas demais para fazer diferença, mas que juntas constroem uma base inabalável. A cada palavra dita, a cada ação cumprida, você envia uma mensagem clara a si mesmo: posso confiar em mim. E essa certeza é o que o liberta da tirania do medo. E quando a confiança cresce, tudo se transforma. Você entra em lugares onde antes se escondia, participa de conversas das quais antes se excluía, levanta-se quando antes permanecia sentado. O mundo não o vê mais como o mesmo, mas a grande mudança acontece por dentro, pois confiança não é algo que os outros dão a você. É algo que você prova a si mesmo, até o ponto em que não há mais dúvidas. E nesse momento, você deixa de esperar que a vida lhe ofereça chances e passa a criá-las com as próprias mãos. Quantas vezes você já acreditou que um fracasso era o fim do caminho? Quantas vezes deixou de tentar novamente, porque se convenceu de que aquela derrota era a prova de que não nasceu para vencer? Esse é o maior engano que aprisiona milhões de pessoas. Tratar o fracasso como sentença definitiva, quando na realidade ele é apenas um desvio de rota, uma espécie de mestre severo que nos ensina aquilo que nenhum livro ou discurso poderia ensinar. O fracasso, quando bem compreendido, não é um inimigo a ser evitado, mas um aliado poderoso, porque revela com clareza brutal o que precisa ser ajustado para que o sucesso aconteça. Eu mesmo conheci de perto essa verdade. Houve uma época em que bati de porta em porta com minhas ideias, buscando apoio para entrevistar homens e mulheres de sucesso. Muitos riram da minha proposta, outros disseram que era perda de tempo, e não foram poucos os que fecharam as portas diante de mim sem sequer ouvir até o fim. Se eu tivesse interpretado essas recusas como fracassos finais, nada teria acontecido, e hoje você talvez nunca tivesse ouvido falar do meu trabalho. Mas eu compreendi que cada não era uma lição disfarçada. Cada recusa me obrigava a refinar minha abordagem, a melhorar minhas perguntas, a fortalecer meu propósito. O fracasso foi o professor que me preparou para conquistar portas ainda maiores, inclusive a do homem mais rico do mundo na época, Andrew Carnegie. Agora, pergunto a você, quantas vezes desistiu de um projeto apenas porque sua primeira tentativa foi um desastre? Quantos sonhos abandonou porque alguém zombou de suas ideias ou porque não conseguiu resultado imediato? Não percebe que foi justamente nesses momentos que mais precisava persistir? Veja, Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Se tivesse aceitado o fracasso como fim, ainda viveríamos em escuridão. Abraham Lincoln perdeu várias eleições antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Se tivesse aceitado o fracasso como sentença, teria morrido apenas como mais um advogado frustrado. O que diferenciou esses homens não foi a ausência de derrotas, mas a maneira como as encararam. Fracasso é feedback.
É como um espelho que mostra onde erramos, quais caminhos não funcionam e o que precisa ser mudado. Mas a maioria foge desse espelho, prefere tapar os olhos e dizer: não sou capaz. Você já fez isso? Já interpretou um erro como se fosse a prova de que não merecia vencer? A verdade é que cada derrota é apenas um pedaço do quebra-cabeça que forma o sucesso. Sem ele, a imagem nunca se completa. Eu me recordo de um artesão que conheci certa vez. Ele havia dedicado meses para desenvolver um produto no qual acreditava profundamente. Investiu todas as suas economias, passou noites sem dormir, carregava no olhar a expectativa de mudar sua vida com aquele trabalho. Mas quando finalmente lançou sua criação, ninguém comprou. Pior ainda, recebeu críticas que rasgaram seu entusiasmo. Ele me procurou em prantos, dizendo-se fracassado, convencido de que deveria desistir de tudo. Eu lhe disse que aquele não era o fim, mas apenas uma correção de rota. Sugeri que passasse dias examinando minuciosamente o que havia dado errado. O design, o preço, a forma de apresentar. Ele aceitou o desafio e, em poucas semanas, já havia transformado seu produto, ajustando cada detalhe com base nos erros anteriores. O resultado? Na segunda tentativa, vendeu tanto que conseguiu sustentar sua família com dignidade por anos. Sabe o que ele me disse depois? Aquele fracasso foi o melhor mestre que já tive. O problema é que a maioria das pessoas não tem coragem de olhar para o fracasso dessa forma. Elas o tratam como vergonha, como marca permanente. E assim passam a vida, escondendo-se em trabalhos medíocres, em relacionamentos insatisfatórios, em rotinas que não as desafiam, apenas para evitar a possibilidade de errar de novo. Mas você já percebeu que viver assim é o maior fracasso de todos? O verdadeiro fracasso não está em cair, mas em se recusar a levantar. Agora imagine, se durante os próximos 14 dias você decidisse enfrentar cada tropeço de maneira diferente. Se em vez de dizer, isso prova que não consigo, você perguntasse, o que posso aprender com isso? Imagine quantos erros do passado poderiam ser transformados em degraus de crescimento. Talvez aquele negócio que não deu certo fosse, na verdade, uma lição sobre como atender melhor às necessidades das pessoas. Talvez aquela relação que terminou fosse uma oportunidade de amadurecimento, de aprender a valorizar-se mais. Talvez aquele projeto abandonado precise apenas de ajustes e não do seu desespero. Eu mesmo vivi isso muitas vezes. Lembro-me de ter escrito livros que, em seu lançamento, pareciam ignorados pelo público. As vendas eram baixas, as críticas ásperas. Eu poderia ter concluído que não tinha talento para a escrita, mas escolhi interpretar cada rejeição como lição. Ajustei meu estilo, refinei minhas ideias, tornei minha mensagem mais clara. E foi exatamente esse processo de fracassos, seguidos de ajustes, que transformou meus escritos em obras reconhecidas em todo o mundo. O medo do fracasso é o que mantém multidões paralisadas. Quantos não deixam de iniciar um negócio, escrever um livro ou fazer uma mudança porque temem ser ridicularizados? Mas reflita comigo. Quem você respeita mais? Aquele que nunca tentou nada e por isso nunca falhou? Ou aquele que tentou 100 vezes, caiu 99, mas levantou 100? A resposta é óbvia. É justamente quem ousa arriscar-se, mesmo tropeçando, que conquista o respeito, a admiração e, no fim, o resultado. Se deseja surpreender sua família, não tema o fracasso. Mostre-lhes que você é capaz de levantar-se quantas vezes for preciso. Mostre que tem coragem de se expor ao risco, porque entende que cada queda é apenas uma lição no caminho. Em pouco tempo, verão não apenas os resultados externos, mas uma mudança em sua postura, um olhar mais firme, uma confiança mais sólida, uma resiliência que antes parecia impossível. O fracasso nunca será o fim, a menos que você aceite que seja.
Cada derrota é apenas um capítulo de um livro que ainda não terminou. E a grandeza da sua história depende da sua coragem de continuar escrevendo, mesmo quando a tinta parece falhar. Portanto, quando cair, e todos caímos, não se lamente como se tudo estivesse perdido. Pergunte-se: que lição preciosa está escondida aqui? E levante-se, pois é justamente esse ato de recomeçar que faz de você alguém capaz de transformar qualquer derrota em degrau para a vitória. O que realmente importa em tudo o que compartilhei com você é compreender que mudança não é uma questão de tempo, mas de decisão. Quando você assume pequenos compromissos diários, age apesar do medo e transforma cada fracasso em aprendizado, a transformação se torna inevitável. Essa constância que o tornará irreconhecível até para a sua própria família. E já que você chegou até aqui, saiba que ainda há mais um degrau a ser subido na sua evolução de sabedoria. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai levá-lo a avançar mais um passo. Apenas 1% melhor do que você é agora, mas esse 1% fará toda a diferença no seu futuro. Agradeço por ter estado comigo até este momento e o espero no próximo vídeo para continuarmos juntos essa jornada de crescimento.